Sejam bem-vindos a mais um Legado Imperador. Hoje connosco, e eu tinha-vos dito, vamos ter grandes surpresas. Vamos ter connosco uma pessoa que já faz uma carreira dentro da comunicação bastante extensa e vamos ter a oportunidade de falar hoje com ela. E vocês perguntam, Pedro, como é que eu sei que isto vai para o ar? É muito simples, vocês fiquem atentos às nossas redes sociais, sigam-nos, vocês têm um sininho e cada vez que nós lançamos uma coisa nova, esse sininho vai tocar e vocês vão ser notificados porque existe um episódio novo. Depois ao lado tem um aviãozinho, compartilhem com quem faz sentido. Mesmo com quem não faça sentido, vocês compartilhem igual, porque é a nossa voz que vai chegar a mais longe, vamos conseguir fazer um percurso muito melhor, muito mais atento e acima de tudo vamos conseguir mostrar o bom que nós temos na nossa região. Então sejam bem-vindos ao 5º episódio da 2ª série do Legado Imperador. Muito boa tarde, hoje recebemos uma voz que há décadas dá voz a quem muitas vezes não é ouvido. Maria José Afonso não é apenas uma jornalista, é guardiã de histórias, identidade e memória. Nascida em Montalegre, construiu um percurso de mais de 30 anos de comunicação, passada pela rádio, televisão e imprensa, mas sempre com um foco muito claro: valorizar o interior, dar palco às pessoas reais, preservar aquilo que o tempo insiste em apagar. No mundo cada vez mais rápido e superficial, há quem pare, escute e registre o essencial. E é exatamente aí que nasce o verdadeiro legado. Hoje vamos perceber o que a move, o que aprendeu a ouvir tantas vidas e o porquê que o interior pode ser o centro de tudo. Maria José, bem-vinda ao Legado Imperador. Olá Pedro, obrigada por este convite. Parabéns por este projeto, porque, segundo pude perceber nestes minutos antes de começarmos a gravação, comunga dos princípios e valores que eu defendo na profissão e fora dela, que é esta chamada de coesão social, de coesão territorial, onde naturalmente o indivíduo é chamado a terreiro e é ele o principal protagonista daquilo a que nós chamamos comunidade. E muitas vezes, não só, mas também o cidadão anónimo. Portanto, parabéns por este projeto, que também ele dá voz a outras importâncias. Obrigado. Foi assim um desafio interessante da nossa parte, começou por uma brincadeira e entendo que está a ficar cada vez mais sério. Muito bem, obrigado por essas palavras. Vamos falar um bocadinho de identidade e missão. Depois de tantos anos a contar histórias, o que é hoje a Maria José Afonso? A Maria José Afonso continua a ser a eterna observadora do mundo e a jornalista, a mulher que é fascinada por pessoas e pelo ser humano e que entende que cada um na sua área de ação tem uma missão muito importante. Muitas vezes subestimamos, lá está, o cidadão anónimo, atribuímos responsabilidades a quem tem representações institucionais, que as têm efetivamente. A Maria José Afonso continua a ser a eterna curiosa do mundo, com o intuito maior de poder sensibilizar consciências através do trabalho jornalístico, mas não só, dentro daquilo que é o mundo da comunicação, esta minha presença aqui, este pequeno contributo também, no sentido de promover uma conversa fluida, harmoniosa, com base na cidadania e principalmente nos valores do humanismo. Portanto, a Maria José Afonso é a eterna observadora do mundo, disponível para colaborar, ama pessoas e acredita que todos juntos podemos contribuir para uma sociedade melhor. Muito bem. Quando decidiu tirar o curso, alguma vez pensou em regressar outra vez para a terra de origem? A questão é esta, muitas vezes pensa-se, e é legítimo, porque o interior nem sempre tem todas as saídas profissionais e que são tantas para os nossos jovens que saem para fora. No entanto, eu voltei para a minha terra pela família. E durante este tempo todo muita gente pergunta-me e tal, estás em Montalegre ou num tom mais depreciativo, e que eu aceito e não julgo, tudo bem, há mais vida para além disso. Certo é que eu, estando em Montalegre, tive convites para integrar projetos de âmbito nacional e internacional, mas como na vida devemos ter sempre prioridades. E desde sempre a minha foram os meus 2 filhos, o Diogo e o Martim, ou seja, a minha família. E como tal, as condições reunidas seriam em Montalegre.
No entanto, isto não significa que tínhamos que estagnar ou tínhamos que trabalhar só em Montalegre. Não pude responder de forma positiva a essas propostas para sair da minha terra, mas estando em Montalegre eu criei o meu próprio caminho, criando a articulação com diferentes entidades, por exemplo, promovi campanhas na altura que estive como diretora do Gabinete de Comunicação do Grupo Rui Paula, do chefe Rui Paula. Tive também a oportunidade de poder promover e articular diferentes campanhas de âmbito europeu, nomeadamente com a Comissão Europeia, da promoção de hábitos saudáveis, do peixe, da sua sazonalidade, etc. Ou então com a Embaixada da Turquia, que muito apreciam o grão de bico, que é o ingrediente principal daquele país, e que aproveitamos para promover também aquilo que era a literatura do chefe Rui Paula, com vários livros publicados. Quero dizer o quê? Que estando em Montalegre, para mim, a limitação geográfica nunca foi um problema e nunca será. Neste âmbito é uma questão de trabalhar de forma mais proativa e organizada. Eu, por exemplo, neste momento estou também a fazer uma formação superior em Santiago de Compostela. Portanto, as coisas não param. Já colaborei com Angola, com Noruega, com o Brasil e, sinceramente, já me perdi naquilo que já fiz. Porque tudo tem o seu tempo, tem a sua circunstância e, para mim, o momento mais importante é este, o aqui e o agora. Portanto, já me perdi da pergunta, mas também penso que não interessa. Muito bem, era mesmo isso. Apanhando aí uns ganchos interessantes, porque 90% das pessoas da nossa região, os transmontanos, e há um bocado tivemos a oportunidade de estar a falar em off sobre esse assunto, estamos sempre à espera que alguém nos dê uma oportunidade. Isso nunca vai acontecer na vida. Nós temos que a procurar. Existem circunstâncias ou determinadas profissões, quem quer trabalhar em engenharia aeroespacial aqui não terá possibilidade, não é? Mas, por exemplo, dentro da nossa área, e atenção que com a inteligência artificial e a forma como as coisas estão a avançar, virão tempos muito, muito complicados para vários setores, inclusive os da comunicação. Portanto, o que é que importa? Importa aquilo que eu defendo já desde há muitos anos, humanizar a comunicação. Boa. Porque não há nenhum robô, não há nenhuma inteligência artificial que irá dizer o que eu estou a sentir, olhar para si, Pedro. Nesta conversa sobre o legado que nós trazemos da nossa ancestralidade, Chaves, que é riquíssimo com todo o património e os povos que por aqui passaram, e atrevo-me a dizer também a toda a região do Alto Tâmega e Barroso. Sim. Portanto, humanizar, aproximar é a chave para podermos inverter um bocado o que aí vem. Nós não podemos lutar contra, temos que tentar perceber as oportunidades que isto nos traz e manter-nos flexíveis e permeáveis, até porque se nós somos sobreviventes há milhares e milhares de anos, não é por sermos resistentes, mas por sermos resilientes. Essa capacidade de adaptação para a novidade e para onde o mundo está a caminhar. Não entender como um fatalismo, mas neste âmbito, penso que, e na área da comunicação, temos uma responsabilidade maior e oportunidades também diferenciadoras nisto que toca, que é o ser humano, que nenhum robô irá vai conseguir fazer. É isso. Sim. Mesmo os programas que têm de rádio sempre procuram saber como é que as outras pessoas estavam, isto é, saber que nos ouvem, saber que nos estão a ouvir naquele momento e que há alguma coisa que nós vamos acrescentar na vida das pessoas. Eu acredito que seja o diferencial e o seu motor, no fundo, em termos de trabalho. Sendo que as pessoas, nós tivemos a oportunidade de ouvir bastante até sobre os trabalhos que faz, mas entende que quando a sua voz entra naquela rádio, as pessoas sentem que estão próximas de si mesmo não estando. Sinto reações em determinados sítios onde estou, pessoas que me reconhecem. Claro que as redes sociais têm aqui um papel muito importante, não é? Mas nas redes sociais é vertido muito daquilo que é o trabalho que é feito na rádio e no mundo da comunicação, porque eu não faço só rádio, não é? Sim. Portanto, tenho muito esse feedback das pessoas, do carinho, ou de frases que me dizem textualmente de conversas que ouviram, e dou-lhe um exemplo. Por exemplo, agora fala-se muito da questão das doenças do foro psiquiátrico, psicológico, e nós tivemos um programa com uma psicóloga onde falávamos de uma forma muito clara sobre aqueles temas
que de uma forma ou de outra nos atingem a nós enquanto ser humano. O medo, a timidez, a fobia não sei de quê, ou o comportamento social, e portanto com uma psicóloga procurávamos desmistificar. Eu até gozava que eu todas as semanas tenho uma consulta com a psicóloga em antena aberta, porque algo de mim levava para perguntar, ou de pessoas que conheço, não é? Sim. E portanto, algumas reações que essa psicóloga ia tendo, e foi na altura da Covid que tínhamos as máscaras que, portanto, nas redes sociais a psicóloga aparecia só com um olhar. Foi a uma lavandaria e a senhora reconheceu a voz. Uau. E tivemos várias manifestações no sentido de é muito importante falar destes temas. Porquê? Estas questões do foro psicológico e emocional, muitas vezes nós pensamos que só a nós é que nos acontece e vemos o mundo cor-de-rosa das redes sociais e achamos que a nossa vida é uma desgraça ou que somos o único a sentir isto. Portanto, consegue-se criar uma espécie de empatia e de aceitação e de inclusão ao percebermos que não estamos sós. E o mundo da comunicação, nomeadamente o mundo da rádio, tem muito este papel importante e democratizador de nos fazer sentir mais humanos e de que, afinal, há um quê de psicólogo em nós, um quê de médico, um quê de maluco, um quê de tudo, porque todos nós temos um bocadinho destes parâmetros que eu acabei de referir. Sim. É mesmo isso. E nós, quando vimos uma conversa dessas, percebemos que o nosso padrão não está assim muito fora, nem descontextualizado daquilo que é normal. Nós é que pensamos as pessoas. Tudo, não é? Claro. Pensamos, só me acontece a mim. Não. É Se formos falar uns com os outros, percebemos que passamos todos um bocadinho disso. E os que conseguirem ultrapassar mais essa fase são sempre também faróis para os outros que vêm atrás e às vezes pequenas coisas que se tornam muito grandes na nossa mente conseguiam-se alterar e transformar falando, estando presente e passando essa emoção que há um bocado guardei e que bem referiu. Entanto que o jornalismo no interior tem alguma coisa diferente do que o outro não tem? Eu não sei se será precisamente o interior, mas a comunicação social local, que é transversal de norte a sul do país. E é vestida de uma proximidade que nenhum canal mais generalista e nacional tem. Nós conhecemos as pessoas pelo nome. Por exemplo, eu sou um fiel barómetro, eu sou uma espécie de museu do nosso território porque eu sei exatamente o que aconteceu, quer seja em Chaves, mais naturalmente em Montalegre, quem é quem, o que é que fez, o que é que não fez, que tipo de pessoa é, que funções desempenhou, quais são as necessidades, até a pessoa mais simples e anónima, como o Zé de Casas da Serra, o cidadão anónimo, que vivia sozinho e ainda vive numa aldeia do concelho de Boticas, que não tem cão, não tem gato, e a única companhia era a Maria José Afonso da Rádio Montalegre, não é? Depois teve a concorrência da Sónia Araújo quando alguém lhe ofereceu uma televisão. E, portanto, não há... temos este conhecimento de sabermos exatamente como é que as nossas instituições funcionam, como é que as nossas pessoas pensam e como é que nós devemos comunicar para chegar a elas. Porque o Zé de Casas da Serra acabou por ser, lá está, motivo de reportagem nacional, porque numa primeira instância foi a Rádio Montalegre que lhe deu palco. Boa. Portanto, sim. É este caminhar, e como nós também falávamos há pouco, eu já perdi o número de vezes que as reportagens feitas na rádio ganharam palco nacional, mas foram mesmo muitas, desde casos de amor, desde as mulheres do mundo rural, que algumas também estão aqui no livro, etc., que me telefonam, olha, arranja-me aqui, ou assim, ou etc. Ou então, exatamente, a Dona Arlete, que faz no Tear, em Vila da Ponte, e porque foi a Fátima Lopes, viram alguém da produção e vieram fazer exatamente aquela peça. Portanto, existe um manancial enorme do trabalho que é feito e que acaba por dar corpo àquilo que as nacionais também fazem. Mas se esse trabalho não fosse feito de raiz, não teria essa projeção nacional. E depois, claro, a nível local, nós falamos a mesma língua, sabemos as dores, sabemos as oportunidades, sabemos as necessidades e como chegar lá. Apesar de estar cada vez mais fragilizada a comunicação social local, com muitos menos humanos, menos recursos financeiros, etc., mas continua a ser um pilar muitíssimo importante daquilo a que nós conseguimos a 25 de Abril de 74, que é a pluralidade da opinião e de dar voz a uma comunidade. Muitas vezes só se dá importância quando se perde. Portanto, quem tem aqui uma rádio Chaves FM, uma Chaves TV1, um canal Alto Tâmega, etc., há que o preservar, há que o respeitar e mesmo apoiar financeiramente, como? Através de publicidade.
Sim, não é? sim, Que as sim, nossas casas comerciais, etc. Antigamente funcionava muito bem. Hoje, claro que o marketing vai se diluindo de outras maneiras e etc. Mas todos nós temos esta responsabilidade maior de promover a democracia, que se faz também através da comunicação social e que devemos preservar. Com esta aceleração toda do digital, entende que se vai perder ali alguma coisa em termos de rádio, digamos assim? É assim, o mundo da rádio mudou muito. A nível técnico, eu venho do tempo do minidisc, do CD, onde eu tinha que estar lá 4 horas agarrado a um estúdio, não é? E eu hoje faço o trabalho de 4 ou 5. Porquê? Porque existe uma pré-organização. Claro que em vez de estar a falar direto na rádio, eu gravo tudo atempadamente. Por exemplo, para poder estar aqui, não é? E a seguir vou fazer uma reportagem de uma inauguração de uma exposição na Biblioteca Municipal de Barrosão, Pedro Caneda, não é? Portanto, hoje a tecnologia permite que um trabalhador valha por 4 ou 5, mas sentimos que também faz falta essa massa humana dentro de um órgão de comunicação, nem que mais não seja para debater, para discordar ainda mais. Neste caso, em Montalegre somos só 2, a concordância é quase geral, não é? E, portanto, já me perdi de qual era a resposta, mas não interessa. Se ia perder um bocadinho a rádio, digamos assim, em termos digital, porquê? Porque eu sei que vocês vivem de anúncios e de publicidades que fazem. Não é? Eu vejo aqui uma oportunidade. Porquê? Boa. Existe sim uma oportunidade. Porquê? Porque numa altura, e que não quero que seja ser mal interpretada, mas se eventualmente fecha um órgão de comunicação social nacional, solidária com os meus colegas, ponto. Mas se fecha, eu enquanto cidadão ou leitor, eu até entendo, porque se eu não vejo no diário X, eu vejo no jornal Y, ou vejo na televisão, porque as notícias são sempre as mesmas. No local, não há ninguém que faça o nosso trabalho. Sim. Não há ninguém que comunique a realidade de um território, exatamente como é, e aí vejo mais como uma oportunidade de podermos fazer valer a nossa missão, o nosso trabalho, e é acima de tudo uma missão de humanismo e de cidadania. Mas isto depende como o trabalho é feito. Se é só de gabinete e se de press release que nos chegam de autarquias, também o resultado não vai muito por aí além. Sim. Portanto, eu considero haver aqui uma grande oportunidade para a comunicação social local, porque se falhar a Rádio Montalegre, não há quem a substitua lá. Ponto. Apesar de haver um jornal, apesar de haver outro, mas com as notícias que saem todos os dias, pouca gente assina um jornal que é de 15 em 15 dias. Sim, é? sim, sim. E portanto tem que haver uma adaptação, quer gostemos mais disto ou menos daquilo, mas perceber qual é o fluxo e tirar a oportunidade. E neste âmbito, no mundo global, o local ganha mais importância. Não é à toa que temos muita gente a preservar aquilo que é o património imaterial, o património de cada terra, porque quando tal somos quase todos iguais, não é? Sim. E aqui importa defender aquilo que é a tradição de Chaves, a história das termas, etc, etc, de Montalegre, tudo aquilo que tem a ver com o misticismo, com recursos endógenos que dão cartaz ao evento maior que Montalegre tem e que dinamiza a economia local, começa logo janeiro com o pé direito, sim. Não é? Com a Feira do Fumeiro. Portanto, eu considero ser uma oportunidade interessante, se olharmos como oportunidade, sim. Porque não há ninguém que possa fazer aquilo que quem é de cá faz. Sim, sim, sim. Entendo essa visão. Eu tinha essa dificuldade em saber o futuro e perceber como é que poderia ser o enquadramento, não é? O número de pessoas que estão ali atentas à rádio naquela hora e... Entretanto, a rádio vai se desdobrando, porque temos gente que segue a rádio no Facebook e não ouve. Ok. Portanto, há aqui um misto. Claro que quem faz rádio, nós gostamos que ouçam os nossos produtos, que são feitos, etc. Vamos disponibilizando alguns online, nem sempre, não é? Programas, etc. Mas temos que estar abertos também a esses multicanais de poder chegar às pessoas. Sim, sim, sim. E acompanhar a onda. Claro que sim. Quando sentiu que devia ser a profissão e aquilo que é hoje, pensou, há algum sonho que tenha ficado por fazer? Olha, posso lhe dizer que eu não decidi. E muita gente diz-me assim, ai, tu tens um dom. E eu olho, digo, um dom que me saiu do pelo, um dom que me saiu do corpo. Porque a Maria José Afonso, que hoje comunica com quem quer que seja, de uma forma autêntica e verdadeira, com quem quer que seja, certo? Nem sempre foi assim. Estamos a falar de uma menina que entrou na adolescência
com uma crise existencial profunda, com uma timidez. Eu sinceramente não conheço ninguém que fosse tão tímido quanto eu. Eu acho que tinha alguma fobia social, olhando hoje para trás, e portanto eu fui parar ao mundo da rádio um bocadinho, tinha 16 anos na altura, um bocadinho sem saber o que é que me ia aparecer pela porta. Certo é que foi uma escola, e a seguir a TV Barroso também, foi uma escola para há quem vá ao psicólogo e quem faça terapias. A minha terapia foi a rádio, foi o mundo da comunicação que me transformou. Portanto, sonhos, penso que não. Eu gostava de ter sido psicóloga, isto na adolescência, ali no 11º ano, tive psicologia e fascinava-me o mundo da cabeça das pessoas, do coração das pessoas. Sim. Claro, nem que mais não fosse para me conhecer a mim própria, não é? Mas depois o destino quis que eu acabasse por ser uma boa ouvinte e conhecer milhentas cabeças e perceber que na complementaridade é que está a riqueza, através do jornalismo que exerço. Portanto, não fui psicóloga, mas acabei por ser de uma outra maneira, não é? Sim, ao ter o privilégio de conhecer pessoas tão diferentes e tão complementares, como disse. E ouvir tanta gente Sim. e Por isso é que ser ali a confidente. Não há pequenas nem grandes importâncias, porque uma entrevista é uma radiografia, onde nós percebemos claramente quem está à nossa frente, mas respeitando exatamente como a pessoa é, com aquilo que tem de bom, com aquilo que tem de menos bom, é o caminho dela, não é? E isto faz com que haja uma aceitação muito maior para com o próximo e, por consequência, mais empatia e também mais tolerância, porque é assim que o mundo avança. Sim. Não é? Ao invés de estarmos de costas voltadas, eu é que tenho a razão, outra que tem a razão, não sei o quê. Não. Somos seres humanos. Isto é a base. Claro que sim. Acima de tudo isso, porque nunca ninguém vai ter razão absolutamente em nada. Claro. Se tivermos 5 pessoas sentadas numa mesa, cada um tem a sua razão, mediante aquilo que viveu, os seus bloqueios, os seus paradigmas, uma série de coisas que nós temos, não é? Cada um vai contar a experiência e a forma como foi habituado e como processa as suas ideias. Mas muito bem. Então perdemos uma boa psicóloga, mas não deixamos de não ter também uma excelente jornalista. Por isso, obrigada. Com um trabalho muito bom, que já lá vamos. A seguir, vamos já falar aqui sobre um tema que acredito que seja um terceiro filho neste caso, não? É, Não é? posso dizer que sim. Pode ser. O Rebento, que nasceu há um ano, nasceu fruto do acaso do editor que me convidou para publicar aquilo que eu escrevo por norma todos os dias no Facebook, não é? Porque são pormenores que eu vou vendo, são detalhes, são insignificâncias tantas vezes que ganham importância e que ganham corpo, e com esta pedagogia maior, se pode ser assim chamada, de convidar as pessoas para pensar. Boa. Sobre uma narcisa que está à janela e que abre a janela e eu vou com o meu filho na rua e estava chateada porque o seu Jolie desapareceu. Tu já viste, rapariga? Há 2 dias que o cão não aparece em casa. E eu daqui fiz uma história sobre a solidão, sobre a importância do animal na companhia do dia-a-dia, sobre aquela janela que se abriu, etc, etc. Portanto, e são situações que acontecem a cada um de nós e que muitas vezes não vemos, não valorizamos, não olhamos, porque tudo se torna muito invisível. Isso faz o quê? Vai encontrar aquilo a que chamamos de felicidade, não é? A felicidade é a soma de pequenas, grandes coisas. E o poder ser, o poder estar, o poder contemplar, estar aqui e agora, olhar, aceitar, já vale a pena. É o diferencial em tudo. É isso. E, portanto, este livro é uma consequência daquilo que eu vou fazendo, que vou escrevendo. Desafio do editor, o Dr. Batista Lopes, a quem agradeço, e agradeço igualmente também a quem prefaciou o Carlos Magno, esse notável jornalista, homem da cultura, homem do saber, e que tem sido muito disponível em tudo o que eu peço, desde apresentações de livros a outro tipo de apoio. Aliás, o Sou Barroso, graças a Deus, tem este título porque foi influência dele. Eu ia lhe dar um nome assim mais corriqueiro, Crónicas não sei de quê, e eu, o que é que acha? Crónicas, tipo, sem estar com grandes laborismos. E então ele sugeriu, e por que não, tipo algo sobre a Rosão, graças a Deus, eu adorei. Boa. Mas não lhe disse de imediato, não é? Só depois é que ele tomou conhecimento que afinal a ideia ganhou corpo e está na primeira página do livro. Isto é a identidade pura. É a identidade.
Ler este título, não é? Sobre rezar graças a Deus é a identidade pura. É sabermos aquilo que somos, de onde somos e a quem. E quando falamos do território sobre a rezar graças a Deus, esta realidade é transversal a muitas zonas do nosso Portugal. E depois, se recuarmos umas décadas atrás, é um bocado da história do nosso passado coletivo, porque um dia Lisboa já foi assim. Isto é um tempo que ainda resiste ao tempo, onde temos esse tempo para poder ouvir, para poder pensar, para poder estar. E são crónicas feitas de uma forma muito leve, mas que denotam muitas vezes comportamentos sociais que já não existem. Aqueles são os últimos, por exemplo, não é? Sim, sim, sim. Ou a questão da valorização do ensino, de quem não podia estudar porque não tinha dinheiro. É o caso da Maria do Mano, uma senhora que eu conto a história dela, uma história digníssima, bonita, verdadeira, pura, não é? E é um convite também para as novas gerações de conhecerem o nosso passado coletivo. Esta gente são os últimos, os costumes. Houve uma antropóloga que me disse, Maria José, isto é antropologia pura, e é o que lhe queira chamar. Outro psicólogo disse-me, isto é viagem ao lado mais profundo do ser humano, e eu aceito. Portanto, estou disponível e aceito todas as críticas que possam fazer a esta publicação. Este livro fala de memórias, como já lemos, quem não teve a oportunidade de ler, passo a apresentar o livro que a Maria José Afonso escreveu sobre a rezar graças a Deus. Leiam, porque vocês vão se rever com toda a certeza em histórias que aqui estão e momentos que se calhar em alguma vez ouviram os vossos avós falar sobre isso e vamos enquadrar aqui cenários do nosso tempo mais das nossas memórias de infância. Isso, de infância, exatamente. Não mexas no lume, rapaz, que mijas na cama. Eu ouvi isso quando era criança. É um facto. É importante preservar isso, foi a ideia inicial, preservarmos este ser um livro onde um dia alguém possa ler. Sim, porque tem aí, nessa simplicidade, está uma grande profundidade. Porque nós temos o comportamento social, temos a questão da educação, temos como uma sociedade se organizava, temos as experiências da criança na aldeia, por exemplo, o pequeno Guilherme, que vai a Coitões das Júnias e com o avô vive uma odisseia que nenhum livro da cidade de Braga lhe consegue passar e ele vai passar essa história aos colegas, etc., não é? Portanto, estamos a falar de um mundo que ainda é real, que ainda é vivido com o tempo e com valores da comunidade e, como eu já disse também, do humanismo. Tem, acima de tudo, e como eu já referi, esta questão maior da pedagogia, da valorização do património imaterial, de um tempo, de um lugar que ainda existe. Em algumas cidades de Chaves, o que está aqui no Barroso acontece aqui em Chaves, em Valdante, em Soutolinho da Raia, a questão do contrabando, das mulheres do contrabando. Portanto, nós temos uma realidade que é muito comum e é uma espécie de repositório, de uma forma muito simples, mas que nos convida também a mergulhar na nossa memória, na nossa simplicidade e a valorizá-la acima de tudo. Sim. Há aqui alguma história que tenha marcado mais aí dentro? Não, já me fizeram essa pergunta. Quem foi a pessoa mais e tal que entrevistaste? Bem, até posso dizer que uma das mais impactantes foi a Lourdes Costa, uma produtora de fumeiro, em 2020 e qualquer coisa por aí, que foi simplesmente desarmante. Mas, como eu costumo dizer, não há pequenas nem grandes importâncias, há importâncias e cada pessoa tem a sua riqueza, é um mundo fascinante. Portanto, estar a caracterizar mais isto, mais aquilo, mais não sei o quê, não. São todos importantes porque são todos complementares e diferentes. Sim. Eu digo isto porque às vezes nós, se falarmos, por exemplo, daquele senhor que ganhou o palco mediante a entrevista, que não tinha nem animais nem nada e só ouvia uma voz, haver alguma coisa que nos fizesse pensar, poça, nunca me passou pela cabeça que isso ainda existisse nos dias de hoje. Aqui ao lado. Isso. Aqui ao lado. Isso. E este pensamento, que seja um bocadinho uma espécie de provocação, e é verdade que vivemos com tempo, sem tempo ou com tempo, olhamos superficialmente para as coisas, não paramos, não reparamos, não olhamos, não é? Não escutamos, e essa realidade está muitas vezes ali ao nosso lado. Aliás, como hoje se fala, por exemplo, da violência doméstica, que atualmente é um crime público, não é? Não é questão de homem e de mulher, é uma questão de dignidade. Certíssimo. Não é? É muito mais do que isso, é um facto. Esta questão do olhar e de sermos mais humanos, diria. Sim.
É observadora? Naturalmente, mas não sou invasiva. Pô, a natureza traz-lhe encanto, paz, tranquilidade? Traz-me tudo. Eu sou uma cidadã que é fascinada por mundos completamente opostos, às vezes. Eu tanto estou na grande cidade como estou no mundo, ou sei lá, no Ourigo, que é uma zona de Montalegre, onde não está ninguém, e vejo tipo as formigas em carreiro a irem, não é? Isso. Ou então nesta época da primavera, aquele processo da abelha e do pólen, e eu parar e contemplar. Acho que a beleza da vida não é nós dizermos que sermos radicais, isto é que é bom, isto é que é mau. Não. Em todos os sítios existe a sua beleza e o seu encanto. Nem que mais não seja, muitas vezes a experiência sendo negativa, traz-nos ensinamentos para a valorização daquilo que realmente importa. Agora, a natureza para mim sim é um barómetro de um oxigênio, de equilíbrio, de paz, de sintonia, etc. Sim, é uma boa lufada de ar fresco. Também entendo, quando nos dizem que nós somos cá de cima e só vemos montes, para mim é dos maiores elogios que podem dar. Eu sei que é uma forma depreciativa com que o dizem. Não, mas também é de cima do monte que se tem mais alcance de visibilidade, não é? Exatamente isso. Mas o olhar, o contemplarmos, vermos a natureza como ela se regenera, Sim. sem que tenha a necessidade de que nós façamos qualquer intervenção possível. Penso isso também. É fascinante. Sim. E eu aprendi a fazer isto e aprendi a apaixonar-me por olhar para a natureza, de olhar para ela, de perceber. E a que mais me impactou foi exatamente a formiga, que não tem um líder e elas sabem se Ciclo natural. Isso. Nunca ouviram ninguém a falar, nunca ouviram nenhum psicólogo, nunca ouviram nenhum palestrante, nunca ouviram absolutamente nada. A organização, a humildade, o companheirismo, o sentido de comunidade, o respeito pelos ciclos e pelo ambiente, da água, etc. Eu olho para a natureza nos seus ciclos também. Tipo, isto é perfeito. Isso. E é o tempo certo. Muitas vezes vamos por nós, queremos acelerar processos, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Não é o nosso tempo. É isso. A natureza também não faz assim, também. Tem que ser agora, não tem que ser nada, tem que ser no tempo que é. Elas têm semente de chuva, de semente de calor, semente. Tudo isto funciona. E quando aprendemos a esperar, as coisas têm um sabor e todo esse percurso que se traduz num crescimento pessoal enorme. Sim. Agora, é preciso saber equilibrar entre esta agitação toda do mundo. Sim. E o contraponto com a paz e o saber parar, que é importante para o nosso bem-estar e para o nosso desenvolvimento, não é? Mas eu penso também nisso, tipo, olho para a natureza com essa magia, que se respeitam, que não se atropelam, o ciclo natural das coisas e a aceitação, porque, tipo, no outono as folhas caem, e caem com toda a sua dignidade, mas depois voltam a nascer em março, não é? Eu acho isso fascinante. Pintam aquele quadro fabuloso, sei lá, o Pôr do Sol acho que é dos quadros mais lindos que pode existir. Mais lindo, a minha esmalma. Isso. E há pessoas que dizem, não é igual. Não é igual. Não é, não. Todos os dias é diferente. Não é, não. Eu não perco a oportunidade de eu poder ver a pôr e levantar. E antigamente não pensava tanto assim. Mas ter essa capacidade de sentir a alma cheia e a felicidade, não é? Eu acho não tenho a certeza que é algo grandioso. Então não é? Eu lembro-me de ter essa percepção, tipo, de sítios bonitos da natureza em si, e estava com os meus filhos de férias e isto é lindo, e eles mandavam-me calar: mãe, já disseste isso 500 vezes, isto é lindo, é, porque toda aquela imensidão da beleza natural entra pelo nosso ser dentro. E a gente deixa-se levar, e quanto mais, sei lá, estamos ali encantados com aquilo, é um facto. Eu entendo que haja um momento na nossa vida, não todos, mas alguém, acho que até de 90% do ser humano pensa que um dia gostava de escrever alguma coisa, mas acha sempre que não é capaz de o fazer. Isto foi dos maiores desafios que existiram? Foi simples. Foi acontecendo. Isto tem a ver com um processo natural, como a água que vai correndo, como as coisas que eu vou fazendo, como os pormenores que eu vou destacando. Portanto, não foi mais do que compilar aquilo que eu já tinha feito e que vou fazendo. Portanto, e eu sou um resultado dessas tentativas, umas frustradas, outras bem-sucedidas, como toda a gente, não é? E, portanto, eu defendo que nós devemos sempre tentar. O não está garantido. E isso traz sempre uma aprendizagem, se nós, humildemente, nos permitirmos aprender. Sim. E aceitar. Esse é o diferencial. É isso. Isso faz Portanto, não foi, quer dizer,
Foi uma consequência, foi... É crítica do próprio trabalho? Eu hoje olho, acho que podia estar melhor, mas acho que é em tudo na vida. Olhamos para trás, não é? Com um olhar mais crítico, com lentes mais afinadas, mas depois também entendo o seguinte: isso foi fruto desse momento. As fotografias que estão aí, claro que a impressão podia estar melhor. Não foram fotografias tiradas para ser um exemplo de fotografia. Claro que sim. Foi o momento, o aqui e o agora. E estava assim mais esquinada, estava. Foi isto. Isso. Não é? Agora, a impressão podia estar mais nítida, podia, mas pronto, isso tem a ver com a gráfica, etc. Mas há essa parte da imperfeição que foi resultante do momento, que não foi trabalhado, que não foi formatado, não foi... A pessoa estava assim, pronto. Eu aquilo que entendo sobre o que li, ainda não li todo, só dei assim por alto para estar contextualizado, mas eu entendo que o bonito disto seja ser mesmo o real, o que for real. É isso. É a fotografia torta, é a pessoa, é aquilo que está ali, porque isso faz parte. É isso. Nós habituamos-nos a ver tudo perfeito. É isso. E hoje em dia o ser humano, eu não sei se compartilha a mesma opinião, estamos a ver, por exemplo, nas redes sociais, queremos que a nossa vida fosse igual àquela. Quem conhece os bastidores sabe que aquilo não é real, claro, correto? Claro. Então quanto mais imperfeito for a coisa, mais real nós percebemos que é feita, que é para gente, com toda a certeza, é de fácil leitura, qualquer pessoa vai gostar de ler. Eu fiz uma reportagem aqui há pouco tempo, havia um périplo literário e num desses périplos era um sítio que estava cheio de lixo. E depois disseram-me assim, Maria José, este sítio... Ou seja, pronto, eu a fazer a reportagem de fotografia. E eu, ouça, este sítio é uma das paragens e está assim, é assim que está. Tem aqui o lixo faz parte. Certo? Portanto, o aceitar as coisas como elas são. Porque isto tem uma forma indireta de, em relação a nós, enquanto pessoas, nos aceitarmos como seres imperfeitos que somos. Isso. Certo? Com perspectiva de melhoria. Exatamente. Não é? Mas como seres imperfeitos que somos. Ao sermos mais tolerantes com o próximo, isso é uma espécie de espelho para nós próprios. Claro, sim. E, por conseguinte, o que é que nós conseguimos? Aquilo é que nós chamamos de felicidade, que para muita gente é utópica, mas que se veste de pequenos detalhes, de pequenos pormenores. E, acima de tudo, de humildade. Sim. Dos meus botões para os meus botões. Boa. É um facto. Eu entendo que a maior satisfação e contribui muito para a nossa felicidade é percebermos que ajudamos o outro. Deixamos ali alguma coisa, alguma marca que fez com que essa pessoa evoluísse alguma coisa, se ela é uma simples ajuda que a gente possa dar, contribuir com que essa pessoa seja facilitada pelo facto de ter passado pela nossa vida, não é? Sim. Facilitamos alguma coisa para que deixássemos ali alguma coisa boa dentro dessa pessoa. Tem noção que há aqui muita gente que não vai ser esquecida, porque temos aqui um livro que os livros duram o tempo que vão durando, não é? Vão passando de anos e anos e décadas e por aí fora. Eu não sei como é que será o futuro, não faço a menor ideia, mas sei que isto vai ficar eterno para... São registros que ficam. Não é? E depois, claro, isso é o que eu digo, são crónicas simples, mas com alguma profundidade, onde está aí o nosso comportamento coletivo, o comportamento individual, a questão cultural, o caminho coletivo. E quando falamos do caminho coletivo, falamos também daquelas diretrizes de um Portugal que se ergueu a partir do 25 de Abril de 74, não é? O que é que isto significa? Hoje falamos muito de direitos, mas também temos deveres. Muito. E é preciso que haja essa consciencialização e que haja um quê de humildade para percebermos que hoje estamos muito melhor que há 50 anos atrás. Os meus pais, a minha mãe neste caso, têm essa memória. Nós já somos filhos do pós-25 de Abril, mas não podemos cair na cegueira seletiva de olhar só para aquilo que a mim me importa. E dar como um dado adquirido aquilo a que nós vivemos hoje, que é uma democracia que se constrói todos os dias e que é preciso manter e preservar, não é? E, portanto, aí plasma também as vivências de quem viveu outros tempos, que é gente nossa contemporânea, e estas histórias contadas parecem surreais. Alguém andar descalço na neve,
ou de fazer xixi nos pés para aquecer os pés de inverno, porque isto aconteceu Verdade. há meia dúzia de anos, maneira de falar, não é? Portanto, temos que respeitar e honrar quem nos antecedeu e, simultaneamente, aproveitar todas as oportunidades que hoje temos e que esta geração não teve para poder fazer de um Portugal melhor, de um Alto Tâmega melhor, de um Chaves melhor, etc, etc. Portanto, este olhar positivo, humilde e construtivo. Sim. Parabéns pelo desafio. Ora. Isto é interessantíssimo. E lá está, não havia melhor forma de retratar e deixar aqui estes testemunhos todos, pessoas reais e de gente que ainda hoje está cá e que todos os dias faz acontecer. E por acaso eu registro assim momentos que a mim me despertam. Ainda hoje registrei um que ele nem sequer se apercebeu, do Presidente da Câmara, de estar a visualizar umas obras em frente às termas. Será algo arqueológico. E a forma como ele estava a olhar, e uma concidadã que vai abordar o Presidente para falar com ele. Eu, dentro do meu carro, apreciei a dinâmica. E disto nasceu um artigo, ou uma crónica, uma pequena crónica na minha página do Facebook. Portanto, eu estava parada à espera do meu filho e observei aquilo, a questão da política de proximidade. Boa. Portanto, não estamos a falar de um protocolo, não estamos a falar de um discurso, não estamos a falar de números. Estamos a falar de uma política que se pratica e exercita, mesmo nos dias anónimos dos dias, como aconteceu hoje, ao ver o Presidente Nuno Vaz, na sua dinâmica. Ele nem sequer me viu, porque eu estava dentro do carro, mas presenciei esse comportamento coletivo que passa por essa política de pessoas, com pessoas e para pessoas, e de estar no terreno. Sim, saber ouvir. Isso faz toda a diferença, não é? O Dr. Nunes foi já aqui convidado e já esteve aqui e pronto, ficou-se logo em colaborar. Mas entendo que foi das pessoas. Uma vez eu perguntei-lhe e disse-lhe assim, bem, está na altura da campanha e tal, não sei o quê, e ele disse-me assim prontamente, Pedro, a campanha faz-se todos os dias. É isso. Todos os dias se faz a campanha. É um trabalho continuado. Não é só na altura, porque na altura nunca vamos ser lembrados, é todos os dias. E de facto isso entendo que tenha sido um grande diferencial na... Há políticos e políticos, claro, há tudo, não é? Claro que sim, claro. Mas ora, aqueles que nos mais enche a alma enquanto cidadãos é o político que trabalha todos os dias e com esta responsabilidade maior de cuidar do seu território e dos interesses maiores da sua população, não é? E que se faz nestas sombras dos dias, como eu pude testemunhar. Eu não sou de Chaves, sou do Alto Tâmega e Barroso, adoro Chaves, acho que está uma cidade desenvolvida, estruturada, apelativa, etc, etc. Portanto, tem a minha maior genuína admiração. E, portanto, eu testemunhei este comportamento invisível, porque ele não se apercebeu que eu estava a observar, Sim. não é? Sobre esta forma de se fazer política. Sim. Se hoje existisse assim um poder de decisão sobre a Maria José Real e dissesse o que é que poderias hoje decidir para fazer, qual era a primeira mudança que fazia? Existe assim alguma muito forte? Não, faria. Agora, quer dizer, não nesse patamar, mas, por exemplo, nós sabemos que falamos do interior, do flagelo, do despovoamento, e sabemos também que a principal resposta para que possamos ter cá pessoas é o emprego. Portanto, de uma forma muito humilde, simples e prática, e sem criar grandes expectativas nem querer grandes coisas, eu quereria o emprego para o interior do país, porque a partir daí tudo se envolve e tudo se transforma, não é? Sim, senhor. Um dia, qual é o legado que a Maria José quer deixar? De ter sido uma boa pessoa. Sim. Muito bem. Pergunta final, porque já vamos também aqui com o nosso tempinho, que foi passando assim de uma forma rápida. Se tivéssemos de deixar uma mensagem para quem nasceu no interior e sente que sair para ser alguém, que tivesse aquela vontade de sair para ser alguém, qual era o conselho que a Maria José lhe diria? Depende da percepção que a pessoa tenha sobre o ser alguém. Boa. É ser que é conhecido? Ser famoso? Ir para o Big Brother? Não, isso não. Não, estou a brincar. Eu, como defendo o interior,
e como defendo todas as suas potencialidades. Portanto, eu olho para as coisas com oportunidade, não é? E com desafio também, não é? Portanto, como estamos nesta era global e cada vez será mais, e que importa preservar aquilo que é o nosso, que é o que só há aqui e não há em mais lado nenhum, eu acho que o caminho é um bocado por aí, a humanização daquilo que é a especificidade dos territórios. E mais, não somos mais do que ninguém e nós podemos ir até onde nós quisermos, mesmo estando em Montalegre, estando em Chaves, Boticas, Chaves, Ribeira de Pena, Valpaços, ou Vila Pouca da Guiar, não é? Portanto, é olhar, tudo vai de uma perspectiva, olhar com abundância ou com escassez. Boa. O que é que no outro sítio tem? Depois tem a ver com prioridades de vida, não é? Porque entendo que muitas vezes o cidadão daqui não queira trabalhar ou desempenhar trabalhos mais secundários por uma questão de vergonha, muitas vezes. E estando longe do seu núcleo, é mais fácil exercer em França, não é? Portanto, isto também vai de acordo com as prioridades que as pessoas têm. Ora, pensarmos que nós não somos nada e lá fora é que está tudo, às vezes é melhor. Até aconselho a fazerem essa experiência para depois se valorizar o que temos aqui, não é? Ou voltar com esse valor acrescentado. Portanto, em suma, a valorização do que somos, do que temos, da riqueza que temos a vários níveis, a começar pelas pessoas. Muito bem. Obrigado, Maria José, por este tempo, por esta compartilha de ideias, de formas de pensar e, mais uma vez, obrigado. E eu é que agradeço e desejo-vos muitos sucessos e que muitos legados passem por este podcast, a darem o testemunho e a deixarem a sua pegada positiva, pequenina, em alguém que possa ouvir. Muito obrigado. Obrigada. E assim chegamos ao fim, mas não quero terminar sem deixar de vos dizer sobre a Rosã, graças a Deus. Muitas vezes nós temos alguma vergonha pelo sotaque, de onde estamos, da nossa posição geográfica. Não tenho absolutamente nada disso, que nós somos diferenciados, acreditem. A nossa forma de falar não é, muitas vezes, não diz nada daquilo que nós somos. É uma característica que nós temos, nem todas a têm, e todos nós, orgulhosamente, gostamos de deixar o nosso sotaquezinho de transmontanos. Leiam, vejam, porque vocês com toda a certeza vão identificar aqui histórias que ouviram dos vossos avós, que ouviram das vossas famílias, e é uma forma de nunca mais nós podermos perder aquilo que fez parte do nosso passado, que tanto sofreram para nos dar a hipótese de vivermos e usufruirmos daquilo que eles não tiveram. Está aqui escrito, vejam, é da Maria José, sob a Rosã, graças a Deus. E termina mais um Legado Imperador. Fiquem atentos, que brevemente teremos outro convidado aqui sentado para nos contar um bocadinho da sua vida e acrescentar cada vez mais na vossa vida. E se fizer diferença todos os dias, vocês vão perceber e vão entender que todos nós passamos por esse problema, passamos por uma certa e elevado número de circunstâncias que o nosso cérebro nos vai processando e nos vai montando aqui coisas que nunca vão existir, que é apenas um pensamento errado da nossa parte. Como disse a Maria José muito bem, não vejam problemas, vejam oportunidades em tudo e foquem-se, processo, apaixonem-se por ele que o resultado vai aparecer. Um magnífico dia para vocês.